Fala pessoal, tudo bom? Muito prazer, eu sou Richard Barbosa, cofundador da Exo Digital Lab e professor responsável pelo módulo de fluxo digital em nosso curso do Zero ao Dente. Minha experiência com a tecnologia dentro da área da odontologia já se acumula há mais de 10 anos e hoje teremos a primeira aula de uma série de aulas gratuitas, onde poderemos nos conhecer e trocar experiências sobre o Exocad em sua mais nova versão. Sem mais delongas, vamos para o software? Então pessoal, já aqui dentro do software, essa é a primeira interface que a gente vai ver do software aberto. Isso aqui é o database. Aqui a gente vai selecionar o nome do cliente, o número do cliente, paciente e o técnico responsável por fazer esse trabalho, certo? Então, para a gente cadastrar um novo cliente, a gente clica aqui em editar. Eu vou escrever o nome de um cliente, eu vou botar aqui Exo Cursos. Vou criar esse novo cliente, vou dar um clique duplo nele e ele vai aparecer aqui como cliente. Como paciente eu vou botar o trabalho que a gente vai fazer hoje, que vai ser uma fixa de 3 mais um elemento. E o técnico, eu sou o 007 aqui. Então vamos lá. Esse caso vai ser um molar número 16, eu já estou com os escaneamentos separados aqui no computador. Seriam esses escaneamentos aqui. Arcada superior com preparo de uma fixa do 21 ao 23 e o 16 unitário. Então, voltando aqui para a interface, o 16 unitário, quando a gente clica no dente, ele vai mostrar essa lista de trabalhos que podem ser executados nesse dente. Para esse caso específico, é uma coroa anatômica. O material, eu gosto de sempre para padronizar aqui, eu uso zircônio, certo? Tipo de implante, não é um caso sobre implante. Se eu quiser algum scan adicional, gengiva separada ou scanner de referência, eu posso colocar aqui. Se eu quiser criar uma gengiva no meu desenho, eu clico aqui. Tem 3 opções aqui. Se eu quiser fazer uma coroa reduzida com um preparo tipo núcleo, eu posso usar aqui. E a adaptação cervical aqui, certo? Então apertar OK aqui, é isso. Uma coroa anatômica no dente 16, outra coroa anatômica no dente 21. Repara que se eu clicar com o Ctrl, ele copia o tratamento desse dente anterior aqui. Então eu marquei o 16, se eu quiser marcar outros dentes com esse mesmo tratamento, o tratamento está salvo, eu aperto em Ctrl e ele copia o tratamento. A mesma coisa no 23. Para unir o dente 21 no dente 23, eu preciso desse pôntico. Pôntico é a segunda linha do nossa lista de trabalhos aqui, pôntico anatômico, ok? Mesmo padrão zircônio, ele já vai copiar e nada a se marcar desse lado de cá, ok? Então tenho minha ordem de serviço criada. Reparem que nessa nova versão do Exocad ele já marca o antagonista automático para a gente. Então aqui eu vou selecionar uma opção de escaneamento, que seria no caso 2 modelos em oclusão. Ele vai liberar aqui, habilitar a ferramenta de salvar dentro do software, eu vou salvar. Agora ele libera todas as outras ferramentas que eu posso estar utilizando. Nesse caso eu já fiz o escaneamento do trabalho, na opção Scan. A próxima opção seria Desenho. Então vamos lá, clicando em Desenho. O software sempre vai te pedir, o primeiro escaneamento que ele vai te pedir, vai ser o scanner do modelo. O modelo que vai ser feito o trabalho. No caso, nesse nosso caso vai ser o superior. Então se vocês repararem aqui na caixa aqui, ele vai me pedir a arcada completa, maxila. Eu vou procurar aqui, vai estar no desktop na pasta fixa, o modelo superior. Duplo clique, ele aparece. Agora ele me pediu mandíbula, arcada completa. Então eu vou lá, inferior. Certo. Essa é a primeira etapa do desenho. Os comandos aqui são... O botão direito, ele gira o modelo na tela. Se você apertar o botão direito e fizer o movimento para cima e para baixo, ele gira. Para um lado e para o outro, ele gira. Aqui a gente está procurando essa posição. Repara na legenda aqui que ele está me dizendo que desse jeito é o jeito errado. A malha está de cabeça para baixo. Desse jeito é o jeito certo. A parte marrom, no caso aqui cinza, é o que eu quero ver
nessa parte, certo? Então eu vou seguir com ele nessa posição e ele vai entender que é essa a inserção das minhas peças. Essa ferramenta que vai aparecer sempre ao lado esquerdo da tela, ela é a ferramenta o Wizard, certo? Ela é o assistente. O assistente ele vai te levar dentro dos passos do software para você entender cada etapa o que você tem que fazer. Então sempre essa ferramenta vai estar te dizendo o que você tem que fazer. Nessa ferramenta, agora ele está me pedindo para detectar a linha de margem do dente 16. A gente tem várias maneiras de delimitar essa linha de margem aqui. A primeira delas seria a detecção, que é essa primeira aba aqui, certo? Se eu clicar na detecção, ele vai achar um lugar onde tenha a menor incidência de luz e vai jogar o meu bordo nessa área, certo? No caso, a maior incidência de luz, que é o bordo, ok? Tem outra maneira, eu vou anular aqui. Na outra maneira, eu posso clicar direto em margem aqui e apertar desenhar, desmarcar a linha. E aí eu venho aqui clicando de ponto a ponto, vou delimitando minha margem, não automaticamente, manualmente, ok? Então vamos lá. Uns pontos aqui. Agora vamos supor que em algum desses lugares aqui eu cliquei e eu errei, e ficou faltando um pedaço ali do bordo. Eu tenho a ferramenta de desenhar aqui. Se eu clicar na ferramenta de desenhar, der um duplo clique, ele vai unir. Ó, repara, eu dei um duplo clique e ele uniu onde estava falhado ali, certo? Então essa foi a delimitação desse bordo, o 16. Vamos seguir. Repara que sempre nessa ferramenta aqui ele vai pedir o que quer que faça. Olha lá, detecção da linha de margem do dente 21. Bem explicativo. Então vamos lá, esse eu vou usar a detecção mesmo. Vou clicar um ponto. Ó, aparentemente ele achou um lugar legal. Eu creio que a margem seja aqui mesmo. Mas a gente pode, se for necessário, clicar aqui em margem e fazer a edição desses pontos. No caso, para apagar um ponto desse, eu clico com o botão esquerdo, seguro e clico com o direito. Ele remove o ponto. Se eu quiser criar um novo ponto, é só clicar na linha e ele cria um novo ponto, certo? Então vamos lá. Já detectou a margem mais ou menos no lugar certinho que tem que ser? Já estou editando um pouco para deixar a linha mais fluida. Certo? Esse foi a detecção de margem do dente 21. Um atalho para você seguir o próximo passo é o Ctrl e o espaço. Se eu apertar aqui o Ctrl e espaço, ele vai passar para a próxima etapa, certo? Vamos lá, agora ele pede, ó, detecção de linha de margem do dente 23. O dente 23 seria esse, eu vou dar um clique aqui, esperar que ele ache a margem. Quando eu der a linha preta, eu vou em margem, e aí posso editar a localização de cada ponto. Ó, para você centralizar sempre o seu desenho, o clique do scroll no mouse, ele é essencial. Porque olha só, toda vez que você está desenhando uma peça nesse determinado lugar, você tem que centralizar o desenho nesse lugar. Por exemplo, eu quero mexer no dente 23. Eu clico o clique do scroll nele e ele centraliza o dente 23 como o meu centro da tela. Então, quanto mais eu posso girar à vontade aqui, que ele nunca vai sair do centro da tela, ele é o centro da tela. Se eu fizer isso com qualquer dente, por exemplo, esse molar se torna o centro da tela. Isso facilita na hora de navegar por dentro do software. Nessa etapa aqui, isso aqui é bem interessante. Isso ele me mostra o espaço de cimentação nessa vista transversal aqui. Eu tenho o espaço de cimentação dessas peças, certo? Isso é tudo totalmente configurável nessas 3 barras aqui. Então vamos lá. Nessa primeira barra, o que ele me diz que na zona amarela, que seria essa zona amarela aqui, representado aqui no preparo, nessa zona eu quero espaço para cimentação, nessa zona amarela. E na zona da margem, que é a zona verde,
Aqui ele me dá adaptação. Nesse lugar aqui, o espaço é bem menor. Ele é na casa de 2 zeros, depois 3. Então, essa é a área de adaptação e essa amarela é a área de espaço para cimentação. Na área do bordo, nessa legenda, como vocês podem conferir aqui embaixo, ele me diz os parâmetros que eu quero de desenho do bordo. Se vocês repararem nesse bordo aqui, repara que ele tem uma saída, uma angulação fora do bordo. Eu tenho o bordo aqui dentro, o bordo que foi delimitado está aqui dentro, e ele gera um espaço adicional além do bordo, certo? Isso aqui é para dar acabamento na peça, ter um bordo um pouco mais grosso, para ele aguentar na hora que for fresar na sua máquina, na hora que for imprimir, ele não perder formato. Aqui eu costumo usar todos os parâmetros de bordo zerados. Eu gosto da peça já sair finalizada e a gente só levar para a parte de finalização mesmo, forno e tudo mais, certo? Então eu uso tudo isso zerado, beleza? Nessa aba de cortes aqui, a gente tem a ferramenta de antecipar a fresagem e os ângulos disso. Nessa antecipação de fresagem, se eu fosse imprimir essa peça, eu não usaria a antecipação de fresagem, porque ele não precisa de ângulos para passar com a broca aqui dentro, certo? Se eu for fresar, eu vou escolher o tamanho do diâmetro aqui, o tamanho da minha menor broca. No caso, a minha menor broca é de 1 milímetro. Então eu colocaria aqui 1.2 se eu fosse fresar essa peça, ok? Mas não é o caso, eu posso deixar marcado ou desmarcado, vai depender da minha maneira de manufatura, certo? Aqui, deixei zerado, todos os padrões aqui eu usei, certo? Padrão de bordo, como eu falei, zerado. Tudo isso vai do seu fluxo de trabalho. Se você usar um fluxo de trabalho onde você vai dar acabamento na peça posteriormente, você deixa o bordo um pouquinho maior. Se for para imprimir, às vezes é bom deixar um bordo com 0,1, bem fininho. Mas isso vai de cada trabalho. Cada trabalho tem sua exigência. Para o meu dia a dia, eu costumo usar essa configuração, certo? Esse foi o padrão interno das coroas. Essa linha vermelha que ele gerou, gente, vamos lá. Essa linha vermelha que ele gerou é minha espessura mínima. O que quer dizer a espessura mínima? A espessura mínima é a menor espessura que vai ser fresada, menos do que isso a peça fura. Então, menos do que isso o software não me deixa descer. Então, isso aqui é o mínimo que eu vou desenhar. Eu tenho as minhas anatomias têm que ficar no mínimo cobrindo toda essa área vermelha, certo? Então, vamos lá. O posicionamento de dente, pessoal, é o seguinte. Vou desmarcar aqui a oclusão. O botão de girar o modelo na tela é o botão direito. O botão de ação para mover esses dentes é o botão esquerdo, certo? Então repara só, isso é um programa de desenho 3D, mas, porém, aqui a gente está numa tela bidimensional e a gente só tem acesso a 4 ângulos de movimento para cada tela que eu olho. Então, se eu olhar por oclusal, eu tenho acesso a esses 4 ângulos. Se eu olhar por vestibular, a mesma coisa, eu tenho acesso só a esses 4 ângulos. Para eu dar movimento, para eu dar profundidade ao meu movimento, eu preciso combinar movimentos pela vestibular e pela oclusal, para eu conseguir chegar num denominador comum aqui de posição, certo? O botão de ação é o botão direito. Se eu apertar a tecla Ctrl com o botão de ação, ele trava o meu dente e gira o meu dente nesse eixo. Nesse eixo ele gira o dente. Mesma coisa com todos eles, o Ctrl. O Shift é o botão de escalonamento, ele aumenta e diminui o dente, certo? Então, usando esses movimentos de escalonamento e redimensionação, botões de escalonamento e para girar o modelo e o dente, a gente tem o movimento tridimensional, beleza? Então vamos lá, eu vou redimensionar esse molar um pouco. Essa ferramenta oclusão, ela te mostra quão profundo o toque oclusal está. Isso aqui é representado por essas marcas, mas é como se fosse um carbono que você usa ali na mão, certo?
Então aqui ele te mostra a intensidade dos toques. Eu tenho um toque aqui vermelho de 1 milímetro e eu tenho um toque azul de 0.06012, certo? Então esses são os toques que a gente tem que prestar atenção na hora que a gente estiver posicionando os dentes. Vamos lá. Seria essa a posição. Encontrei a posição de todos eles. Tem uma ferramenta avançado aqui. Essa ferramenta é bem legal, é da versão nova do software também. Reparem só que se eu vim aqui e cortar isso aqui, eu vou perder minha forma anatômica naqueles lugares. Então eu tenho nessa ferramenta aqui a opção de acompanhar a deformação que o dente me gera. Então, se vocês repararem, o dente ele trabalha as cúspides junto com o meu movimento. Repara que ele não aumenta o toque, ele trabalha toda a face interna do dente para acompanhar os meus movimentos, tá vendo? Outra ferramenta é a ferramenta de aprofundar os sulcos. Eu tenho aqui como fazer os sulcos mais planos. Ele vai deixar as pontas de cúspides bem mais planas, seguindo o antagonista que eu coloquei, ou posso botar ele mais profundo. Repara que tudo isso ele está seguindo o antagônico ali. Então essa ferramenta de deformação anatômica ela é muito legal. Beleza? Vou desfazer isso aqui, só para mostrar a ferramenta para vocês mesmo. Então cheguei na posição que eu quero aqui dos meus dentes. Ah tá, tem outra ferramenta legal também. Dentro do avançado aqui para posicionamento de dentes, ele tem uma ferramenta de freeform. Então eu lembro que a gente costuma usar o perito para poder sair daqui do assistente e ir lá no modo perito para poder usar essa ferramenta. E agora essa ferramenta foi incorporada aqui dentro do posicionamento de dentes. Então achei que foi um avanço bem legal incorporar essa ferramenta aqui dentro do freeform, dentro do posicionamento de dentes. Ficou bem legal, certo? Então seria mais ou menos essa posição aqui. Vou seguir. Essa é a hora que ele vai adaptar essa anatomia que eu posicionei primeiramente lá no bordo delimitado. Ele vai adaptar a anatomia aos meus preparos, certo? Agora é a parte que a gente usa as formas livres. No caso, adição de material e redução do material também. Então, os comandos básicos dessa ferramenta aqui, essas são as duas ferramentas que regem o software, o posicionamento de dente e as formas livres. Então, ter maestria nessas ferramentas vai te fazer conseguir evoluir dentro do software, porque essas ferramentas são as essenciais. Você tendo maestria nessas duas ferramentas, com certeza você vai ter desenvoltura no trabalho. Então vamos lá. Eu vou explicar como funciona essa ferramenta. Essa ferramenta com o Ctrl, aqui a gente tem 3 variações dela, eu vou usar essa Standard primeiro. Com o Ctrl eu coloco quanto de força que eu quero exercer, o quanto de material que eu quero adicionar, a quantidade de material que eu quero adicionar no determinado ponto. Se você reparar, se eu apertar o Ctrl e o Scroll para cima, para mais, ele aumenta a intensidade dessa ferramenta. E o Shift aumenta o tamanho que essa ferramenta vai me dar. Então ela tem 3 variações, eu tenho uma ponta de faca, para mais e para menos com Ctrl, e para mais e para menos com Shift, certo? Esses são os atalhos aqui. Eu tenho adicionar e retirar e eu tenho suavizar. Tanto adicionar e retirar quanto suavizar, eu tenho acesso a essas três paletas aqui, certo? Na aba de anatomia, eu consigo
puxar as partes do dente para baixo, para cima. Posso puxar uma cúspide. Posso puxar o dente inteiro. E posso puxar só uma cresta. Decido o que eu quero puxar, clico aqui e puxo desse lado de cá. Na terceira ferramenta, a ferramenta Adaptar, eu tenho a adaptação do pôntico, a adaptação da oclusal e a adaptação das proximais. Nesse caso aqui, eu quero usar a adaptação dos pônticos, que eu quero trazer esse pôntico colado na gengiva. Então, eu vou pedir para esse pôntico adaptar a gengiva. Vocês podem perceber, ele se adaptou à gengiva, tem o mesmo formato que a gengiva tem. Ok? Vamos lá. Vou voltar aqui. Tem os outros atalhos de teclado. Número 1 é adicionar e remover. Número 2, suavizar. Número 3, ele vai para a próxima aba de anatomias. Número 4, ele vai para partes do dente. Número 5, dente inteiro. Número 6, cresta. Certo? São essas as ferramentas de atalho do 1 ao 6. Dentro da ferramenta de modelagem, ok? Ó, creio que seja isso, mais ou menos, que eu quero. A posição tá legal. Certo? Seria isso nessa parte. Quando a gente segue para a próxima etapa, é a etapa dos conectores. Na etapa dos conectores, eu tenho várias opções de tipos de conexão. Eu tenho uma forma quadrada, redonda, gota, um triângulo, gota ao contrário. E eu tenho essa ferramenta aqui, mais. Essa ferramenta mais, ela vai usar o ponto que um dente tem de contato com o outro como conexão. Olha só. Repara que o ponto de conexão é só nessa área circulada de vermelho. Então, nessa área circulada de vermelho, o meu pôntico vai estar conectado no canino e no central. Certo? Então, vamos seguir para a próxima etapa. Nessa etapa, ele guarda e une as peças que eu fiz. No caso, ele uniu essa fixa, uniu isso aqui e fez o meu trabalho finalizado. Então, essas coroas aqui, elas já estão prontas para fresar, certo? Ou imprimir. Onde elas estão, Richard? Olha só. Nessa ferramenta aqui, a gente tem mostrar projeto no Explorer. Quando você clica em mostrar projeto no Explorer, esses dois que estão em extensão de objeto 3D, isso aqui são dois STLs que foram gerados com extensão de Crown CAD e Bridge CAD, no caso aqui é ponte e coroa. São esses dois arquivos aqui que são os meus dentes prontos. E aí, pessoal, fala pro tio Richard, gostaram da aula de hoje? Acha que foi proveitoso para você? Então fique atento às próximas aulas que acontecerão no decorrer das próximas semanas, onde vocês poderão aprender um pouco mais sobre peças removíveis, finalização e acabamento de peças protéticas. Essa foi só a ponta do iceberg sobre o Exocad, mas espero que tenha despertado em vocês a vontade de aprender mais. Um abraço e até mais!